Nesse vídeo eu vou te ensinar como enviar código de rastreio do Melhor Envio diretamente no WhatsApp do seu cliente de forma 100% automatizada. E também você vai aprender como atualizar o status do seu pedido lá no e-commerce quando o pedido aqui do Melhor Envio for entregue. Quando ele definir como entregue, nós vamos poder atualizar o status do nosso pedido do e-commerce para qualquer outro status, para que assim conseguimos saber se o pedido foi realmente entregue e ele atualiza lá diretamente dentro dos pedidos do seu e-commerce. Então, antes de mais nada, nós vamos instalar um plugin 100% gratuito. O download do plugin está aqui na descrição da aula para você estar baixando e para poder estar instalando. Você vai vir dentro do seu WordPress no menu lateral, você vai vir aqui em plugins, plugins instalados. Aí você vai clicar aqui, ó, adicionar plugin, para você subir o seu plugin que você acabou de baixar, que o link está na descrição da aula, novamente falando para você. Você vai clicar aqui, ó, em enviar plugin, e você vai escolher aonde você baixou o seu arquivo zip aí do plugin. Eu vou procurar aqui no meu computador para estar instalando aqui no WordPress. Já achei o plugin aqui, já subi aqui, ó, já selecionei ele. Agora é só clicar em instalar agora e ele vai iniciar a instalação do plugin e logo em seguida a gente vai realizar a configuração. Agora é só a gente clicar aqui em ativar plugin para ativar o nosso plugin. Plugin ativado com sucesso, ele está aqui, ó, automatiza rastreio Melhor Envio for e-commerce, para o e-commerce. Você vai rolar aqui, ó, no lateral, ele vai estar bem aqui, ó, automatiza Melhor Envio. Vai clicar em cima dele para a gente poder estar acessando as configurações dele. Lembrando que para você realizar qualquer tipo de envio de mensagem diretamente no WhatsApp, você precisa de uma API WhatsApp. Essa integração é bem fácil com a API da Melhor Zap, o plugin está criado aqui, mas depois você pode fazer envio de mensagem diretamente pelos webhooks, caso você queira mandar o código de rastreio para um N8N, caso você já tenha, você pode utilizar essas outras opções. Mas primeiro eu vou falar através da Melhor Zap. Então, link está aqui na descrição também da API da Melhor Zap, é bem fácil também. E aí você pode acessar aqui o site deles, está aqui, que é o site da Melhor Zap. Tem um plano mensal e o anual para você estar utilizando. O plano mensal, R$ 29,90 por mês. Você pode conectar um WhatsApp e tem várias outras funções. Vou vir aqui dentro da Melhor Zap já, você pode estar assinando. Assim que você assinar, acesse sua conta e conectar o WhatsApp. Então aqui tem disparo em massa, resposta automática, enviar uma única mensagem, chatbot, exportar pessoas de um grupo, gerar QR Code e API do WhatsApp em si. É que bem simples essa etapa da Melhor Zap. Você pode utilizar qualquer outra API, mas aqui nas opções de baixo de webhook para você estar configurando. Já já eu vou abordar esse assunto. Mas se você não tem nenhuma API ainda, ou se você já é cliente da Melhor Zap, é só você acessar a sua conta da Melhor Zap, vir em gerenciador de perfil, adiciona o seu perfil, lê o QR Code e conecta o seu WhatsApp dentro da Melhor Zap. O meu WhatsApp já está conectado. Vou vir aqui em WhatsApp para poder pegar as credenciais desse meu WhatsApp. Então eu vou clicar aqui em perfil, cliquei em perfil, seleciono minha conta WhatsApp que está conectada e ele vai ter aqui o ID da instância e o token de acesso. Vou voltar aqui para dentro do WordPress, tem aqui, ó, Melhor Zap envio de mensagem, tem uma instância ID e o token de acesso. Eu vou pegar essa instância ID aqui, o ID da minha instância, e vou colar aqui dentro. Vou pegar o meu token de acesso e vou colar aqui dentro também. Você pode clicar aqui, ó, salvar as alterações, para salvar essas alterações. E aí é bem simples para você estar configurando as mensagens de código de rastreio. Então, mensagens automáticas, código de rastreio criado. Você pode enviar uma mensagem para o seu cliente quando o código de rastreio for criado, para ele poder rastrear o pedido dele. Então, já tem uma mensagem pré-pronta aqui para adiantar a nossa aula, mas você pode ir criando a sua, pegar um ícone, abre no WhatsApp Web, pega um emojizinho daqui, ó. Você pode pegar um emojizinho aqui, ó. Vem aqui nos emojis, você pode só selecionar, dar um Ctrl C e volta aqui na tela, ó, cola aqui dentro e ele vai estar pegando os emojis. Então aqui dentro você pode pegar olá, pega o nome da pessoa, variável que vai puxar o nome do seu cliente, e aqui a outra de pedido e o código de rastreio. Então aqui, ó, olá, nome da pessoa, pedido, o pedido da pessoa. E geralmente eu coloco um hashtag aqui antes do pedido, porque essa variável ela vai puxar o ID do pedido dela, entendeu? O número do pedido dela. E aí o hashtag dá uma destacadazinha para a gente saber qual que é. Lá no meu WhatsApp aqui, ó, olá, seu pedido, hashtag 999, que é só um exemplo de teste. Já foi enviado, segue abaixo o código de rastreio, e aí tem aqui, ó, a variável de rastreio que vai puxar o código de rastreio lá do Melhor Envio. E aí você cola aqui dentro que ele vai puxar automaticamente, igual tá a mensagem aqui do WhatsApp, BR não sei o que, o código de rastreio. E aqui você pode colocar aqui, ou acesse o link para rastrear o seu pedido. E aqui você tem aqui, ó, link de rastreio do Melhor Envio. Você pode copiar esse link aqui, que já tem a variável do rastreio. Então, eu vou colar aqui dentro, aqui, ó. Porque aí a pessoa, quando ela clicar, ela já vai acessar automaticamente o site da Melhor Envio, do Melhor Rastreio, que é do Melhor Envio,
e já vai entrar direto no rastreio, sem a pessoa precisar copiar o código de rastreio, colar e clicar em pesquisar. Então, quando ela acessar direto pela URL, ela já vai rastrear o pedido dela automaticamente. E aí, se você quiser ativar o envio de mensagem para o administrador saber que está realizando envios, você pode clicar aqui em ativar, vai digitar o número do administrador, que você pode adicionar o seu número, e uma mensagem personalizada para você saber que o pedido X, por exemplo, aqui ó, pedido enviado. Aqui, ó, aí você bota aqui ó, um hashtag, cadê a hashtag? Hashtag pedido foi enviado. O código de rastreio e aí você pode botar o código de rastreio. Aí você vem e joga aqui, código de rastreio. E aí você pode pegar aqui o link de rastreio para também facilitar até para você rastrear o pedido. Porque esse aqui, quando você manda para você mesmo, quando você vai dar suporte a alguém que está reclamando de rastreio, você volta na conversa, pega o ID do pedido, só dá um clique lá e aí já vai acessar o rastreio do pedido. E isso aí facilita e muito. E aí você só ativa se você quiser enviar uma mensagem para você mesmo, para um outro WhatsApp seu, para saber quando essa mensagem foi enviada. Então aqui eu vou desativar, eu não quero, mas se você quiser, você ativa e não esquece de vir aqui embaixo e salvar as alterações para você não perder essa mensagem que você acabou de criar. Tá salvando as alterações, salvou. Quando a mensagem está ativa, você tem uma mensagem criada aqui dentro das mensagens automáticas, ele mostra como ativo. E aí quando o pedido for entregue, você pode configurar uma outra mensagem aqui, tanto só para o cliente quanto uma mensagem para você no administrador. É só ativar essa caixinha, bota o seu número, com o DDD do país, né, 55, que é o Brasil, ou o DDD da sua cidade, para chegar certinho aí no seu WhatsApp. E aí você personaliza a mensagem que você quiser para saber que o pedido de fulano foi entregue corretamente. Então eu vou pegar aqui a mensagem, que seria do pedido entregue, e vou colar aqui dentro. Vou desativar aqui, que eu não quero enviar para mim mesmo, né, com a mensagem, mas se você quiser, você ativa. Então tá aqui, olá, seu pedido foi entregue com sucesso. E aí, lembrando novamente, você pode ativar, botar seu número e botar outra mensagem para estar enviando. E não esquece de salvar as alterações. Vou desativar aqui. E aí seria esse aqui, ó, olá, nome da pessoa, seu pedido, hashtag, vai pegar o ID, foi entregue com sucesso. E aí, ó, só fechar aqui, ó, clicou em cima para fechar, salva as alterações novamente. E agora que vai ter uma mensagem configurada, ele vai mostrar que está ativo esse envio dessa mensagem para essa pessoa. Ativo. E se você quiser testar, você pode clicar aqui, ó, enviar teste. E aí você digita o seu número ali, eu vou digitar o meu aqui, ó, 69993538070. Lembrando que com a API da Melhor é do Brasil, se você não digitar o DDD do país, ele vai considerar o DDD como sendo do Brasil por padrão. Então aqui ele já está definindo por padrão que o meu DDI na verdade, né, é do Brasil, que é 55 e que está certinho. Aí eu vou clicar aqui em OK, ele está enviando lá o envio de teste. E aí lá, ó, mensagem de teste enviada, verifique o WhatsApp. Vou dar um OK aqui e ele chegou aqui para mim, ó. Olá, cliente teste, seu pedido tal, já enviado. Segue o código de rastreio, Todos esses dados são fictícios. O próprio plugin, ele manda esses dados de teste para você ver como é que está ficando sua mensagem ali no WhatsApp e você poder ajustar. E aqui ele mandou lá, o melhor rastreio BR123. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir já rastreando, só que é um pedido fictício, não existe esse código de rastreio. Então aqui o melhor rastreio vai falar que não existe, ou não foi postado ainda esse objeto. Ele está tentando rastrear, mas não existe. Se existisse, ele iria mostrar bonitinho aqui pra gente, só com clique, ó lá. Ele fala, ó, esse pacote ainda não tem movimentação, porque é um código de rastreio que não existe, é apenas fictício. E aí, se tiver alguma coisa, ele vai mostrar aqui. Por isso que fica muito mais intuitivo. Basta a pessoa dar um clique, ela já acessa, já rastreando de uma vez só apenas. Então, bem simples assim. E aí a gente tem a outra opção aqui, que seria de ativar a mensagem na falha da entrega, que eu não testei, não consegui testar, porque o modo sandbox da Melhor Envio é horrível de fazer teste. Já deu trabalho pra caramba pegar o pedido entregue e o pedido criado aqui, mas está funcionando 100% nos testes que eu fiz aqui, tanto entregue quanto o código de rastreio criado, está funcionando 100%. Mas, novamente, se você quiser tentar esse falha de entrega, como o modo de teste do Melhor Envio não tinha esse evento, eu não consegui testar para ver se realmente estava funcionando, mas ele está criado aqui. Eu recomendo que nem ative para estar utilizando, porque literalmente eu não sei se ele vai funcionar corretamente. E aqui a gente tem a automação de status do pedido, que seria o quê? Atualizar quando foi entregue. Então, quando o Melhor Envio mostrar que nosso pedido foi entregue, a gente pode atualizar de fato no e-commerce o nosso pedido para qualquer status que você quiser. Ela tem um status personalizado. Geralmente eu boto como concluído, que significa o quê? O Melhor Envio falou lá que foi entregue o pedido, a encomenda lá para o cliente, ele vai identificar e vai atualizar o nosso pedido automaticamente para o status de concluído. E aí, novamente, eu posso vir e salvar a alteração para não perder nada do que eu fiz. Porque se você não salvar e recarregar a página, você perde as alterações que você fez. E agora que a gente já está configurado essa automação de status de pedido, você nem precisa ter a Melhor Zap ativa aqui configurada.
tanto para utilizar os webhooks, é uma opção mais simples e fácil para você estar fazendo os envios de mensagem de código de rastreio e de pedido entregue. Também você pode criar outras automações com o Commerce, que vai estar saindo o plugin da Melhor Zap em breve aí. Aqui a gente tem configurações de webhook. Insira as URLs dos webhooks abaixo. Então isso aqui é o que? Se você quiser integrar com qualquer outro sistema, com N8N, você pode estar configurando o envio desses dados. Então eu vou vir aqui no Automator. Digamos que você queira fazer alguma outra automação voltada às automações. Se você não tem esse plugin na sua loja, no seu e-commerce, você está perdendo tempo, porque é um plugin excelente para criar diversos tipos de automação. Então você clica aqui, Add the New Recipe. E aí, quando a gente entrar aqui dentro dele, ele vai falar aqui, ó, Everyone. Você vai selecionar essa opção, que é para pessoas deslogadas. Vou confirmar. E aí você pode dar o nome que você quiser aqui para esse título. Então, eu vou botar aqui só um de teste. Quando eu botar aqui, ó, código. E aí você vem e seleciona o URL de webhook. Porque aí você pode receber esses dados e mandar esses dados para qualquer outro lugar. Ou até aqui dentro mesmo, você pode enviar para qualquer lugar. E ele tem um envio de teste aqui. Então, eu vou clicar aqui webhook, receive data from webhook. E aqui na URL do webhook, eu vou copiar e jogar ela aqui dentro no rastreio, que é quando aqui, ó, gatilho disparado quando o código de rastreio é criado pelo Melhor Envio. E aí, então, eu posso enviar dados desse código de rastreio, desse pedido, para qualquer outro lugar. Mas aqui seria um exemplo de qualquer outra automação. Então, eu vou clicar aqui em Get Samples, volto lá e clico em Enviar Teste. Ele vai começar a enviar o teste lá para o plugin do Uncanny Automator e falou, ó, dados de teste enviados. Verifique seu webhook. Ok. E ele já recebeu aqui, ó. Ele recebeu o Word ID, que seria o ID do pedido, o código de rastreio, tracking code, o status, first name, o primeiro nome da pessoa, número de telefone para você enviar qualquer outra informação e o e-mail. E eu vou clicar aqui em usar esses campos, ó. Ele já configurou aqui pra gente o nosso webhook. Então eu posso salvar essas alterações e aí eu posso adicionar outra ação para fazer qualquer outra configuração dentro do Commerce. Por exemplo, ADD, para você vir em e-commerce, adicionar nota, um pedido, adicionar um produto ao carrinho e aí fazer várias outras automações a partir desse gatilho. Isso aí é para quem sabe mais utilizar essas informações aqui. Mas aí o plugin abre mais opções de integrações que você pode fazer. Se você não entendeu nada disso que eu falei, você não precisa se preocupar. Basta você vir na Melhor Zap, assinar a Melhor Zap, pegar o ID da sua instância, o token de acesso, configurar aqui dentro e depois só vir configurar a mensagem diretamente aqui de código de rastreio e de pedido entregue. Simples assim, você já vai estar enviando código de rastreio e pedido entregue. Isso aqui, essas opções de configuração de webhook, deixei adicional para quem quer fazer mais tipos de automação a partir desses gatilhos ou enviar para automações com N8N e por aí vai. A gente deixou o plugin bem livre para você utilizar com qualquer tipo de integração. E aí tem o de pedido entregue e o de pedido não entregue, lembrando novamente que eu não testei, então não sei se ele vai estar realmente funcionando. E aqui a gente tem a frequência de verificação da Chrome. Caso você queira testar, ele tem aqui as opções, ó, de a cada 5 minutos para fazer o teste, porque aqui no Melhor Envio a gente tem um token, você pode testar no modo Sandbox, que é o modo de teste lá do Melhor Envio para você gerar um pedido e fazer os rastreamentos. Lembrando que no modo Sandbox aqui do Melhor Envio, aqui ó, tá aqui o meu aqui ó, utilizar ambiente Sandbox, ele não vai mostrar o código de rastreio aqui. Eu vou vir aqui dentro dos meus pedidos. A única coisa que você vai conseguir testar com ele vai ser só o do pedido entregue. Não vai conseguir testar o código de rastreio sendo criado de fato. Então, se você gerar um pedido lá, pagar pelo modo Sandbox e ficar esperando que o código de rastreio seja enviado, não vai ser enviado porque ele não cria dentro aqui do pedido, tá? No modo Sandbox. Ele só cria no modo de produção. Isso aqui eu testei em umas lojas e ele envia de fato quando o pedido é criado, o código de rastreio é criado, mas ele só cria no modo de produção, no modo Sandbox, que é um ambiente de teste. Ele não cria aqui fora, ele só mostra o pedido como entregue, que aí é a única coisa que você vai conseguir testar, o pedido como entregue. Mas aqui em todos os testes que eu fiz está funcionando 100%. Pedido criado, né, o código de rastreio criado, e o do pedido entregue está funcionando certinho aí, tá bom? Então você não precisa nem ter preocupação que isso aí está funcionando 100%. E aí eu vou rolar mais para baixo. E aí você tem a frequência do Chrome, caso você queira testar. O único teste que você vai conseguir fazer, novamente, é o do pedido entregue, porque o de código de rastreio, no modo Sandbox, ele não mostra. Esse plugin é bem ruim, esse plugin do Melhor Envio. E essas opções tudo aqui era para ter internamente já dentro do plugin do Melhor Envio. Até opções de integração com o webhook. E aí, caso você queira forçar a atualização de algum pedido, você bota o ID do pedido aqui e bota forçar nesse pedido. Ele vai forçar essa atualização automaticamente. Mas isso é só quando já passou lá no modo Sandbox, ou tipo assim, já paguei um pedido, já gerou o código de rastreio, tá lá dentro do Melhor Envio, mas não disparou ainda lá para o nosso cliente o código de rastreio. Aí você bota o ID aqui dentro e clica forçar nesse pedido, que aí ele vai forçar a atualização e vai fazer o disparo para o cliente que já tem um código de rastreio criado. E aí outra opção para fazer isso aqui funcionar redondamente,
Lembrando, a cada 5 minutos é só quando você está em teste, tá? Essa cron vai ficar rodando a cada 5 minutos. A cada hora fica melhorzinho. Se é uma loja muito grande, para normal, gente, a cada 12 horas. Então, a cada 12 horas ele vai verificar, ver se o pedido tem um código de rastreio criado. Se tiver, ele vai disparar a mensagem. Quando for entregue, a mesma coisa. Então, geralmente, o ideal aqui é a cada 12 horas ele fazer essa verificação no sistema. Se você tem um bom servidor, bota aí a cada hora que tá tranquilo. A cada 5 minutos é exagerado, não precisa, não tem nem necessidade de fazer isso a cada 5 minutos, que vai só pesar mais o teu servidor aí. Então, deixa aqui a cada 12 horas e salva as alterações 2 vezes ao dia a cada 12 horas. Deixa nesse formatinho. E aí, para funcionar 100% redondo, a gente tem aqui o cronjob.org, que é uma tarefa cron que a gente vai criar. Ele é 100% gratuito, o link está aqui na descrição também para você estar acessando. Por quê? O WordPress, por padrão, ele só roda essas cron, que são tarefas agendadas. Tudo aqui dentro é tarefa agendada: enviar mensagem, pedido entregue conforme o gatilho lá do melhor envio. Tipo assim, o código de rastreio é criado. Se o melhor envio criar para vir para cá, vai ter que rodar a cron. Então, como a cron está rodando a cada 12 horas ou a cada 5 minutos, ele precisa rodar. Só que pega aqui, gente, para explicar melhor esse negócio da cron. Tá ficando um pouquinho grande o vídeo, mas é porque eu preciso detalhar 100% para você de como é que isso aqui vai funcionar e rodar 100% aí na sua operação dentro da sua loja. Então, o que acontece? A cron, por padrão do WordPress, que é tarefa agendada, ela só roda dentro do seu site quando ela recebe acesso. Então, se a sua loja ficar 2, 3 dias sem ninguém acessar a sua loja, a sua cron não vai rodar, não vai enviar mensagem, não vai fazer nada. Qualquer coisa, não é só o plugin aqui. Qualquer coisa dentro do seu WordPress que tiver uma tarefa agendada para acontecer, por exemplo, você podia ter um post lá para ser publicado tal dia em tal horário, mas ele só vai ser publicado se alguém acessar o site, porque a cron do WordPress só roda dessa forma. Então aqui a gente tem uma pequena gambiarra para contornar isso, para não entrar tanto em meio técnico. Então aqui o mais fácil é você vir dentro do cronjob, criar uma conta gratuitamente, e aqui o nosso plugin ele já gera um token seguro aqui para a gente estar copiando. Então, eu vou copiar aqui dentro. Vamos vir aqui dentro do cronjobs, vem aqui dentro do cronjobs, clica aqui, ó, create cronjob, criar um cronjob. Ou se não, volta aqui no dashboard, tem aqui o idioma aqui em cima, ó, e muda para o português do Brasil. Tá, o português do Brasil, vou recarregar para ver se ele vai atualizar as informações. Ó, cronjobs habilitados, vou lá novamente, ó, cronjobs, ele mostra ali, ó, criar cronjobs, porque ele está em português. Clique em criar cronjobs, o título você bota aqui, ó, cron, aí sua loja, vou botar aqui loja, e aí você pega aqui, ó, essa URL, ó, copia ela todinha, cada um vai ter a sua URL com um token único. Então, vou copiar isso aqui e vou jogar aqui dentro. Vou colar aqui ó, em URL, colei aqui dentro, habilitar cronjob, e aí você vai selecionar todo o que? De quanto em quanto tempo essa cronjob vai rodar. Aí você pode botar ela a cada 30 minutos. O que ele vai fazer? Ele vai acessar esse link e ele vai gerar um tráfego fantasma, que é para exatamente essa cron do WordPress rodar. Então essa é uma solução muito simples para garantir que todo o sistema aqui continue rodando 100% lisinho. Porque às vezes, se o teu site ficar 3 dias sem receber nenhum acesso, nada vai acontecer. Tudo que é tarefa agendada, isso é padrão do WordPress. Isso aí só aconteceria se você fosse lá, desativar lá no WP Config, depois ter que ativar manualmente isso lá dentro da sua hospedagem. É tudo um trabalho mais dificultoso. Então, o mais fácil é o quê? Pega essa URL sua aqui, o cronjob vai rodar, vai gerar um tráfego fantasma ali, só para gerar o acesso, para essa cronjob rodar no seu site, no seu WordPress. Então, você pode botar um cronograma aqui a cada 30 minutos, ou a cada 1 hora. Aqui a gente tem aqui as instruções, ó, para bater a cada 15 ou 30 minutos para garantir precisão absoluta. Então a gente pode botar aqui para que ele gere um acesso a cada 30 minutos. Eu utilizaria 1 hora aqui. A programação expira, não, falha de execução, a execução de cronjob é bem sucedida antes de falhar. O cronjob será desativado devido a muitas falhas. Caso ele dê muita falha, ele vai desativar. E aí clica aqui em criar essa cron. E aí o que ele vai fazer? A cada 30 minutos ele vai rodar essa execução. Se você quiser editar, ó, volta lá a editar novamente. 30 minutos não, meu foi definido com 1 hora. Ele vai gerar um tráfego para o seu site para que a cron do seu WordPress continue rodando e funcionando. Essa automação vai funcionar 100% bonitinho. Pela Melhor Zap ali pela API é muito mais fácil de você estar configurando. Você viu que é simples, só botar o ID e o acesso, o token de acesso. Código de rastreio muito fácil para pedido criado e pedido entregue. E para atualizar o status do pedido, quando esse pedido for atualizado como entregue, você pode jogar ele para qualquer status, até status personalizado que você tiver aqui. E aí depois você pode configurar o URL de rastreio e configurar sua cron aqui, deixa aqui a cada 12 horas, que é o ideal, fica legalzinho, bem bacana. E aí depois você configura essa URL lá dentro do cronjob para que você não precise mexer muito mais configurações. E aí não se esquece de salvar as alterações novamente para você não perder
nada do que você já fez aqui dentro. Somente isso. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal para estar acompanhando os mais vídeos sobre o WordPress, WooCommerce, hospedagens e por aí vai. E vou ficando por aqui e te encontro em um próximo vídeo.